Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Temos o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos aqui no nosso canal, que é Godoy1x. Você, na hora de fazer o seu depósito, você insere o nosso cupom Godoy1x e você vai resgatar automaticamente bônus em dobro. Vai depositar 100, vai te retornar 200, né? 250, 500, 500, 1.000, até R$1.500. Você vai garantir com o nosso cupom promocional exclusivo para vocês, Godoy1x. Hoje, sexta-feira, tem rodada pelo Campeonato Brasileiro. Você pode aproveitar na 1xBet. É o jogo entre Corinthians e Botafogo. O link está na descrição do vídeo para você baixar, fazer o download, assim como no nosso comentário fixado e aproveitar na 1xBet o nosso cupom promocional Godoy1x, combinado? Pois então, galera, vamos falar aqui primeiro, finalmente uma notícia boa, né, diante desse... né? Finalmente aí uma notícia boa, que é o possível retorno de Arrascaeta e de Luiz Araújo para o jogo de domingo contra o São Paulo no Morumbi. Decisão, jogo da volta, jogo decisivo pela Copa do Brasil. O Flamengo poderá ter o retorno de Arrascaeta e de Luiz Araújo. Ah, no início? Eles vão poder desde o início? É só no segundo tempo? Quantos minutos? Isso ainda não se sabe. O que a gente sabe é que aquela lesão que aparentemente falaram até de grau 2 para grau 3, não foi comprovado, né? Acabou não se confirmando, porque senão eles não estariam capacitados, não estariam habilitados a fazer essa partida. Estão ali se recuperando, já haviam feito, né, essa transição para o campo e existe uma enorme expectativa para que os dois, tanto o Arrascaeta quanto o Luiz Araújo, abre o parênteses, para o Arrascaeta parece que estava até desenvolvendo melhor a sua recuperação do que o Luiz Araújo em comparação com o outro, ambos estarão disponíveis. E com isso, abre uma coincidência. Se no início da temporada o Flamengo precisou ali forçar, né, em aspas, forçar o Arrascaeta para retornar, para ganhar as taças no início do ano, o Flamengo no final da temporada vai precisar também ali forçar, em aspas, o Arrascaeta para tentar salvar. Eu acho muito mais prático, reconhecer, evidentemente, né, essa importância do Arrascaeta, mas você fazer ali um planejamento, você ir ao mercado e você contratar mais um meia, um cara de qualidade, um cara que pode desequilibrar, um cara que pode compor junto com o Arrascaeta, ou suprir, ou quem sabe até o Arrascaeta, ou suprir quando assim for necessário, do que você ficar, né, apostando tudo num jogador só e arrebentar com esse cara fisicamente, que é o que acontece, né? A necessidade de vencer, a necessidade de conquistar, a necessidade do Flamengo tentar desde o início do ano e agora na última, sem dúvida nenhuma, acelera algumas questões e vai, né, com alguns jogadores, entre eles o Arrascaeta, que tem também, passa individualmente por uma questão do atleta, individualmente tem essa debilidade, né, física, e vai trazendo esse histórico aí de lesões. E o Luiz Araújo, que tem sido, né, um jogador importante antes da lesão, mais aberto pelo lado direito, para dar ao Flamengo ali uma criatividade, gerar um jogo diferente também, é uma peça importante. Então, finalmente uma notícia boa, agora é saber qual é a real condição e por quanto tempo ambos poderão estar em campo. Estamos aqui para falar do seguinte: por mais incrível que possa parecer, o Jorge Jesus, que tem menos de 10 jogos à frente do Al Hilal, segundo lá a imprensa que acompanha o futebol saudita, né, o futebol ali na Arábia Saudita, fala de uma possível queda do Jorge Jesus. E uma possível queda do Jorge Jesus, como era? Uma possível queda do Jorge Jesus no Benfica, uma possível queda do Jorge, sempre é vinculado ao Flamengo, né? Jorge Jesus sempre vinculado ao Flamengo. Jorge Jesus sem clube, vinculado ao Flamengo, naturalmente. E isso é um desespero para o Rodolfo Landim. O Jorge Jesus está disponível, ter uma pressão popular para um retorno do Jorge Jesus para o Landim é desesperador. E sabe o que isso pode ocasionar? Sendo bem sincero com vocês, sabe o que isso pode ocasionar? Do Jorge Jesus ir para o Flamengo? Não necessariamente. Do Rodolfo Landim contratar já qualquer técnico para já abafar o caso. Não é interessante para o Rodolfo Landim, o Jorge Jesus, voltar para o Flamengo, principalmente nesse Flamengo de agora. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o Jorge Jesus, chegando no Flamengo, né, retornando no Flamengo, ele vai ter algo que nenhum outro técnico teve e nem terá, que é, o Jorge Jesus, ele não é subserviente às condições do Flamengo. Ele é um técnico que chega com moral,
nenhum técnico chega com moral. Alguns desses técnicos chegaram ao Flamengo, chegaram com uma aprovação, alguns com rejeição, gosta, mas com moral, nenhum deles. O Jorge Jesus tem um tamanho, por uma questão óbvia, cara. Por tudo que conquistou, pelos números, por tudo. A admiração que existe de grande parte da torcida do Flamengo, tudo. Então, é óbvio que ele chega com moral. O que acontece? Um treinador no Flamengo chegar com moral não é interessante para a gestão do Flamengo. Não é interessante para a gestão do Flamengo. Por quê? Para eles é interessante o treinador do Flamengo ter algumas fraquezas, porque na hora que a coisa começa a desenvolver negativamente, eles conseguem tirar o corpo fora e joga aquele cara pros leões. Ninguém vai jogar Jorge Jesus pros leões. Se caso esportivamente as coisas não aconteçam, não é interessante, porque eles não vão conseguir jogar o Jorge Jesus pro leão. Pelo contrário, inclusive passando pela personalidade do Jorge Jesus, pela vaidade, evidentemente, que há do Jorge Jesus, ele não se permitiria ser jogado por leões, como os outros técnicos, alguns muito bunda frouxa. Quando chega no Flamengo, esses caras se tornam bunda frouxa, independentemente se o trabalho dele é bom ou ruim, ele se torna bunda frouxa a critério de personalidade e vai se permitindo ser o alvo. O Jorge Jesus jamais. Então o que o Jorge Jesus iria fazer? Ele iria externar os problemas do Flamengo. E passa por uma coincidência. O Jorge Jesus chegando no Flamengo, o Flamengo atual, ele ia ver que aquele Flamengo de 2019 para esse agora tem uma diferença enorme, inclusive estruturalmente, dentro do Flamengo. Algumas políticas de escolhas que aconteceram, algumas relações, alguns trabalhos que foram interrompidos, alguns profissionais. Houve uma desqualificação em algumas questões do Flamengo, internamente. Então, assim, o Jorge Jesus ia encontrar um outro Flamengo. E o Jorge Jesus não é otário. Ele não ia chegar numa coletiva, o resultado não está começando a acontecer, caso isso não aconteça, ele ia ficar... Não, ele ia falar. E pro Rodolfo Landim é péssimo isso. Porque é aquilo, vai externando ainda mais, vai mostrando ainda mais a verdadeira faceta do Flamengo, que é essa desordem, que é esse amadorismo, que é... Então, o Jorge Jesus ia precisar fazer muitas mudanças. E se o resultado não vem, essas mudanças vocês podem ter certeza, pela personalidade dele, ele já fez isso em outros clubes. Não iria ser calado, ele iria falar. Então, o Landim, para ele não é nem um pouco interessante ter Jorge Jesus. E o que isso pode acontecer? Jorge Jesus, saindo do Al Hilal, tendo já esse apelo, né? Tendo essa... É absurdo, mas existe essa possibilidade, né? Ele tá com uma grande pressão lá, não tá conseguindo desempenhar, o time não tá andando como lá a galera que acompanha o futebol saudita espera, a expectativa, ele tem o Neymar, né? Então, enfim, é um riquíssimo o time, a expectativa era enorme de ganhar, jogar todos os jogos bem, ganhar, blá, blá, aquela... Muito inicial, né? Ainda tá num processo, mas enfim, tá correndo. Futebol saudita é assim, futebol grego é assim e vários aqui da América do Sul. Mas quando a gente fala do lado, né, fora, na Turquia também é assim, mas Grécia, Arábia Saudita e Turquia tem um pouco dessa cultura também de ser resultadista, né, de querer, e também agora de ver desempenho, porque a aposta foi essa, do Al Hilal ser o símbolo também, né, tem o Cristiano Ronaldo no outro time e tal. E aí não tá andando. E pro Landim, o que acontece? Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer com isso? O que pode provocar? É o Landim, então, acelerar a demissão do São Paulo e contratar logo o técnico que ele quer. Aí ele vai lá e contrata o Tite, por exemplo. Por quê? Quanto menos se alimentar essa possibilidade, que aí o Jorge Jesus vai crescendo, o Jorge Jesus vai ganhando ainda mais força, o Jorge Jesus vai ganhando o apoio aí, da torcida do Flamengo, movimentos internamente, para que não tenha isso, o Landim vai resolver logo. Pode anotar. Ele manda logo o São Paulo embora e vai na primeira cartada que ele tiver, naquela confiança que ele tem, que é o Tite. Que o Tite vai passar pela mesma questão dos outros treinadores. Não tem aquele tamanho sobre a questão de moral com a torcida do Flamengo, tem muita rejeição, também haverá resistência, não tem uma aprovação próxima de algo unânime, evidentemente. E o que vai acontecer? Quando as coisas estiverem ruins, o Landim vai usar e o Braz vai usar o Tite como todos os outros. Joga o Tite como primeiro plano do culpado, eles vão ficar ali escorados, aí o Tite recebe um bombardeio, eles tiram o Tite e pegam outro. O Jorge Jesus, eles não conseguiriam empurrá-lo ali. O Jorge Jesus iria sair da frente e ia vir tudo pra eles. Até pela personalidade e pelo tamanho que ele tem, pelo histórico. Dá pra entender bem, né? Um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando. A gente vai se vendo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like também, de se inscrever aqui no nosso canal. Tamo junto, galera. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.